Olá, irmãos, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Aqui é o pastor Alberto Seiruoc, que a paz de Cristo seja com todos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, cujo título é Presença Suficiente. Então, se você já tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical, abra na lição 10, Presença Suficiente. E o texto base encontra-se em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5. Nós vamos então fazer a leitura desse texto, dessa passagem bíblica, para a nossa reflexão de hoje. O texto diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Essa expressão final, não te deixarei, nem te desampararei, ela fala sobre essa presença de Deus na nossa vida. E é justamente sobre a presença de Deus que nós vamos estudar hoje, vamos refletir sobre esse assunto. E ele é bastante empolgante, bastante interessante. Eu acho que você vai gostar muito do estudo de hoje. Se perguntarmos às pessoas, o que falta na vida delas para que elas possam ter paz e tranquilidade, as respostas podem ser as mais variadas possíveis. Você vai ter diferentes respostas. Uma pode responder: olha, vou ser muito feliz se eu tiver muito dinheiro, uma conta bancária muito boa, e se eu tiver muito dinheiro vou ser muito feliz. Outros talvez já digam: olha, se eu tiver uma saúde muito boa, se eu não ficar doente, se eu não tiver uma doença grave, eu vou ser muito feliz, vou viver muito em paz, vou ter muita tranquilidade. Outros talvez já digam: olha, se eu estiver na igreja, tiver uma prosperidade lá na minha igreja, ver a igreja, os irmãos de forma próspera, eu vou ser muito feliz. Você vai perceber que a maior bênção são as respostas que colocam essa satisfação pessoal no tempo futuro, mas ignora a maior de todas as bênçãos. Ignora a maior bênção que nós podemos receber. E qual é a maior bênção que um ser humano pode receber? A maior bênção é a presença de Deus. E é sobre essa presença de Deus que nós vamos meditar, vamos refletir e vamos estudar. A presença de Deus é algo que a teologia tem se debruçado, tem estudado e tem ponderado, porque ela traz a questão da onipresença divina, ou seja, Deus presente em todos os lugares. E essa onipresença de Deus, ela muitas vezes é entendida de forma equivocada. O que é a onipresença divina? A palavra ela vem do latim, omni, e omni quer dizer todo. E esse omni mais a expressão presência quer dizer presença, ou presente. Então, onipresença é um termo latino que significa estar presente em toda parte, ou em todos os lugares. Essa onipresença, ela aparece na Bíblia como uma qualidade que só pertence a Deus. Ou seja, só Deus é onipresente. Então, esse é um atributo divino. Esse é um atributo de Deus, faz parte da natureza de Deus, ser onipresente. E esse atributo Deus não vai compartilhar com nenhuma de suas criaturas. Ou seja, apenas Deus é onipresente.
E essa onipresença de Deus, ela é um termo teológico. E quando nós estudamos a onipresença de Deus, nós vamos ver que, ao se referir que Deus está presente em todos os lugares, nós estamos falando exatamente dessa característica. Deus, ele existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é que Deus esteja em todos os lugares apenas. Ele existe. Por isso, a onipresença é um atributo natural de Deus. Ele simplesmente existe e pelo fato dele existir, ele existe em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que entender a onipresença divina é fundamental para a nossa vida cristã. Porque nós vamos entender que essa presença divina, ela basta para a nossa vida. Só que existem muitos sentidos sobre a onipresença de Deus. Por exemplo, a onipresença ela pode ser entendida no sentido amplo. É possível alguém estar distante de Deus? É possível alguém fugir da face de Deus? É claro que não. É possível alguém estar fora da presença de Deus? Também não. Mas nós, às vezes, nos referimos, por exemplo, a fulano, ele agora não está mais na presença de Deus. Porque a pessoa simplesmente não está mais lendo a Bíblia, não está mais cultuando, não está mais participando das reuniões, dos cultos. Então, sob esse aspecto, ninguém pode estar fora da presença de Deus. Por quê? No sentido amplo, Deus, ele está presente em todos os lugares. E sob esse aspecto da onipresença de Deus, não existe ninguém, nem mesmo Satanás, nem mesmo os demônios, eles podem deixar de estar na presença de Deus. Porque Deus está presente, ele simplesmente existe em todos os lugares. Talvez você pergunte, mas pastor, então se Deus está presente em todos os lugares, Deus estaria presente também no inferno? Já parou para pensar nisso? Deus está presente no inferno se Deus está presente em todos os lugares? Você quer saber a resposta dessa pergunta? Você já parou para pensar nisso? Você quer entender essa questão? Então continue conosco, eu vou responder mais à frente, mais para o final. Eu vou responder essa questão para você. Se Deus está presente no inferno ou não. Mas antes disso, eu quero ainda que você entenda essa questão da onipresença, fazendo uma diferença entre a onipresença de Deus e o panteísmo. O que é o panteísmo? Como nós vimos, a onipresença é Deus existindo, simplesmente existindo em todos os lugares. O panteísmo, ele é uma doutrina que ensina que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, essa doutrina, ela acaba trazendo uma confusão entre Deus e a matéria, entre Deus e o mundo. Temos que tomar muito cuidado com a doutrina panteísta, porque às vezes ela entra de forma bastante sutil dentro das igrejas, em alguns corinhos que nós cantamos, que Deus está nas flores, Deus está nas montanhas. Isso é panteísmo, ou seja, é uma doutrina que diz que Deus está em tudo, em todas as coisas, e confunde Deus com a matéria. O panteísmo é uma heresia. A Bíblia não faz essa afirmação. A Bíblia não ensina que Deus é tudo. Ou seja, que o universo então seria Deus. Ou que a matéria seria Deus. Que Deus está em tudo. Então quando você olha para uma árvore, Deus estaria naquela árvore. Quando você olha para o animal, Deus está naquele animal. E assim sucessivamente. O panteísmo é uma
a um desvio doutrinário. Ele é considerado, né, dentro da doutrina cristã, uma heresia. Então, em primeiro lugar, não devemos confundir onipresença com panteísmo. Qual é o ensino bíblico da onipresença? O que a Bíblia ensina a respeito dessa presença divina? Primeiro, a Bíblia diz que todas as coisas estão presentes em Deus. Ou seja, não há nada que não esteja na presença de Deus. Não é Deus que está presente nas coisas, mas as coisas estão presentes para Deus. Ou seja, não existe nenhum fio de cabelo da nossa cabeça que possa cair sem que Deus saiba, sem que isso aconteça diante da presença de Deus. Então, todas as coisas estão presentes para Deus. Em segundo lugar, precisamos entender que Ele está presente em toda parte, na plenitude do seu ser, na plenitude do seu conhecimento, na plenitude do seu poder e na plenitude da sua autoridade. Ou seja, quando Deus está presente, Ele está presente em toda a sua plenitude. Significa que alguma coisa pode estar presente, né, diante de Deus, sem que esteja na presença de Deus, na plenitude do seu ser? É claro que não. E em terceiro lugar, nada se esconde da sua presença, ou nada escapa de seu controle. Se você ficou doente, se você está atravessando um problema, se você está atravessando a dificuldade, alguma dificuldade, você está atravessando tudo isso na presença de Deus. Ou seja, não há nada que não esteja sob o controle de Deus. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está pensando, está passando, quais são as intenções do seu coração. Embora você pense que pode enganar as pessoas, pode enganar a si mesmo, você não pode enganar a Deus. Eu quero fazer uma pergunta a você. Diante dessa onipresença divina, você acha que pode fazer alguma coisa escondido de Deus? É claro que não. Qualquer ato que nós venhamos a cometer, estamos cometendo esse ato na presença de Deus. Porque Deus é onipresente. Talvez você pergunte, pastor, mas quando a Bíblia diz que Deus ele vai acompanhar uma pessoa, que Deus vai dirigir a vida dessa pessoa por onde quer que ela vá, não significa que Deus poderia não acompanhar essa pessoa? Ou seja, quando Deus promete estar com a pessoa, isso na verdade não significa que Deus acompanhará essa pessoa por onde quer que ela vá. Nas promessas que Deus fez, por exemplo, a Abraão, Isaque e Jacó, quando ele diz, eu estarei contigo por onde quer que andares, como Deus falou, por exemplo, a Josué, quando Deus promete estar com a pessoa, isso na verdade não significa que ele vai acompanhar essa pessoa nos seus caminhos, onde quer que ela vá. Embora nós pregamos sobre isso, nós venhamos a ensinar às vezes dessa forma, mas como nós estamos aprofundando a questão da onipresença de Deus, eu quero dizer a você que dizer que Deus vai acompanhar uma pessoa, isso é redundante. Por quê? Porque diante da onipresença de Deus, nós sabemos que não há necessidade de Deus acompanhar ninguém. Ele está presente em todos os lugares.
Ele está presente em toda parte. Se ele está presente, há necessidade dele acompanhar alguém? É claro que não. Então por que nós falamos que Deus vai acompanhar a pessoa? Né? Que ele estará junto com ela, por onde quer que ela vá. Na verdade, esse é um termo que nós usamos de uma forma especial para expressar a providência de Deus na nossa vida. Apenas isso. Porque não há uma necessidade que Deus nos acompanhe. Porque não há nenhum lugar que você vá sem que Deus esteja ali. Espero que você esteja compreendendo essa questão da onipresença de Deus. E já vou dar a resposta, né, ao questionamento que nós fizemos no início. Mas antes disso, ainda quero fazer um segundo questionamento. É possível alguém se distanciar de Deus? Quando nós falamos que uma pessoa, né, por não estar mais seguindo as doutrinas cristãs, por ter mudado o seu pensamento, por ter mudado a sua vida e agora está fazendo uma série de coisas erradas, é correto nós falarmos que essa pessoa se afastou de Deus? Que essa pessoa se distanciou de Deus? A Bíblia traz vários exemplos de pessoas que, entre aspas, né, se afastaram de Deus. O que significa uma pessoa se afastar de Deus? É possível, diante da onipresença de Deus, alguém se afastar dele? É claro que não. Ninguém pode se afastar da presença de Deus. Ninguém pode fazer nada escondido de Deus. Ninguém pode fazer qualquer coisa sem que Deus saiba. Quando nós falamos que alguém se afastou de Deus, né, por conta do seu pecado, por conta da sua infidelidade, nós estamos dizendo apenas que alguém está se retirando de receber as bênçãos do Senhor. Ou seja, quando falamos que alguém está longe de Deus, isso não significa literalmente longe, ou seja, distante de Deus, mas que ela está privada da presença de Deus na questão da comunhão. Se Deus é onipresente, ninguém pode se afastar dele. Então, quando nós falamos que alguém se afastou de Deus, é que essa pessoa, na verdade, está se privando dessa comunhão, dessa comunicação com Deus. Porque não há um único lugar onde a presença de Deus não esteja. Em toda a sua plenitude, em toda a sua força, em todo o seu poder. Então eu quero dizer uma coisa a você agora. Que quando você peca, você está pecando na presença de Deus. A presença de Deus, ela é suficiente. E a suficiência da presença de Deus, né, mostra que onde quer que estejamos, vamos estar na presença de Deus. E é nesse sentido que o povo lá no deserto foi sustentado por 40 anos. Né? Eles já estavam prestes a entrar na terra de Canaã. E Deus então mostra para eles, Moisés, ele falando ao povo, mostra como eles foram sustentados 40 anos no deserto, com alimentação, água abundante e, acima de tudo, as suas roupas não envelheceram, as suas sandálias não se gastaram. Isso é a sustentação de Deus na nossa vida. Ou seja, a presença de Deus, ela traz suficiência para todos nós. A presença de Deus mostra que Deus é suficiente e que os recursos não são. Às vezes nós queremos confiar nos recursos, confiar nas riquezas. E as riquezas, as pessoas que querem se manter
né, numa posição de tranquilidade, fundamentado nas riquezas, eu quero dizer a você que as riquezas, elas não garantem o futuro de ninguém. Ou seja, não é o fato de você ter muito dinheiro que você terá o seu futuro garantido. Uma prova disso nós vivemos nesses últimos 6 meses. O mundo viveu, né, nesse primeiro semestre, agora já no segundo semestre, experimentando, né, que não é o dinheiro. Muitas pessoas que tinham muito dinheiro não têm o seu futuro garantido. Muitas nações que se vangloriavam, né, do seu poder, do seu dinheiro, não têm o seu futuro garantido. Por quê? As riquezas, elas não podem garantir o futuro de ninguém. Hoje muitas pessoas, por exemplo, elas têm dinheiro e querem comprar uma vacina contra o Covid-19. Adianta ter dinheiro se não tem a vacina? Ou seja, as riquezas não podem garantir o futuro de ninguém. As riquezas também não podem satisfazer a nossa alma. A alma não vive de elementos materiais. O rico, louco, ele pensou exatamente, né, dessa forma, dizendo para sua alma: alma, agora tem em estoque, né, muitos bens. Come, bebe e folga. Mas a alma, ela não vive dessas coisas. Também, as riquezas não são padrão para as decisões mais importantes da vida. Ou seja, as suas decisões, ou as decisões mais importantes que você deve tomar, elas não devem ser tomadas com base nas riquezas, tendo as riquezas como padrão para as suas decisões. Também, lembrando que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Se você se tornar escravo do dinheiro, lembre-se que Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, ao dinheiro, às riquezas. Você vai escolher um e desagradar o outro e vice-versa. Mas não podeis servir a 2 senhores ao mesmo tempo. A presença de Deus, ela é suficiente, não os recursos que nós temos. Também, a presença é suficiente, o templo não é. O mais importante é a presença de Deus, não o templo. O que quer dizer isso? Que o templo, lá no Antigo Testamento, ele simbolizava a presença de Deus entre o povo. Apenas isso. Mas nós sabemos agora que Deus é o quê? Ele é onipresente. O templo era apenas uma forma diferenciada de adoração. Apenas isso. O que é a adoração para nós? A adoração é uma intimidade que nós temos com Deus. É a intimidade de Deus com o seu povo. Então, no Antigo Testamento, existem vários exemplos dessa manifestação. Aconteceu lá no tabernáculo, aconteceu, por exemplo, no templo construído por Salomão, aconteceu com Moisés no Monte Sinai, onde você vê algumas manifestações de Deus. Nesses cultos, Deus se manifestou. E esse sentido da presença de Deus não é restrito só lá no Antigo Testamento, na antiga dispensação. Hoje também acontece assim. Nós sabemos que Deus é onipresente, mas quando nós vamos ao culto, quando vamos ao templo para realizar este culto a Deus, nós estamos apenas mostrando a intimidade do povo de Deus com o nosso Deus através dessa adoração. E essa doutrina da onipresença de Deus, ela precisa ser um conforto para cada cristão, para cada crente, pois ela garante que a presença e o cuidado pessoal de Deus
para com o seu povo independe do lugar onde nós estejamos. É claro que no templo nós vamos desfrutar dessa intimidade coletiva. Mas se eu não estou no templo, se eu estou em casa, eu também posso adorar a Deus de igual forma. Por quê? Porque o que é suficiente é a presença de Deus e não o lugar onde nós vamos adorar. Se Deus está presente em todos os lugares, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Como Jesus ensinou a mulher samaritana. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, enquanto eles pensavam que deveriam adorar no monte, no templo ou em outro lugar. Não é o lugar, somos nós e Deus. E nesse sentido, a presença de Deus, ela não está restrita a um lugar. No Antigo Testamento, Deus também não estava restrito a um lugar. Deus sempre foi onipresente. É claro que o templo, o tabernáculo, essas coisas, elas traziam mais segurança ao povo. Mas eles poderiam ter essa mesma segurança se não houvesse templo, se não houvesse tabernáculo. Da mesma forma como nós podemos adorá-lo hoje. Para que serve então, o culto público? Para que nós vamos ao templo fazer a nossa adoração, prestar o nosso culto? Primeiro, porque essa adoração é uma intimidade do povo com Deus. E em segundo lugar, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo de número 25, o apóstolo Paulo, ele diz que nessa adoração, os segredos do nosso coração, eles serão manifestos. Adoraremos a Deus, publicando para todas as pessoas, pregando, anunciando a todas as pessoas que Deus está também em nós. Ou seja, Deus não está apenas no local, mas Ele também estará dentro do nosso coração, na nossa própria vida, fazendo de cada um de nós templo do Espírito Santo. E nós estaremos publicando a todas as pessoas que Deus está em nós. É nesse sentido que nós vamos entender que a presença de Deus é suficiente, porque em Cristo, Deus está em nós. E que, embora não estivessem no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Porque a promessa é muito maior do que aquilo que nós alcançamos. Não é apenas no templo. Deus está presente em todos os lugares, na sua inteireza, em seu poder, na sua totalidade. Temos que entender também que a presença de Deus é suficiente. Os nossos cuidados não são. O que significa? Significa que Deus está em todos os lugares. Talvez você pergunte, pastor, mas e aquela pergunta que o senhor fez no início, que disse que ia responder, se Deus está no inferno ou não? O que você acha diante da onipresença de Deus? Será que existe algum local onde Deus não esteja presente? Inclusive o inferno? Será que o inferno está lá sob a orientação de Satanás e que Deus não tem qualquer ingerência, qualquer poder ali sobre o inferno? É claro que não. Então eu quero responder a você que até no inferno Deus também está presente. Ou seja, não existe nenhum lugar onde Deus não esteja presente. Não existe nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhum ser neste universo que não estejam na presença de Deus. Você consegue entender que ninguém pode fazer nada sem que Deus esteja presente? Foi o que eu disse a você,
nada acontece no mundo, no universo, fora da presença de Deus, que escape a essa presença. Não há um único lugar onde Deus não esteja presente em toda a sua plenitude. É claro que às vezes nós pregamos dizendo, por exemplo, que o indivíduo vai para o inferno e o inferno é a ausência de Deus. Está correto, né? Teologicamente, nós podemos dizer que o inferno é realmente a ausência de Deus. Mas diante do estudo da onipresença, e como eu disse a você, que Deus também está presente no inferno, o que significa então o inferno? Quando uma pessoa é condenada, ela está separada completamente de Deus. Ou seja, a condenação do homem ao inferno é uma separação eterna entre o pecador e Deus? A resposta é sim e não. Diante da doutrina da onipresença, nós podemos dizer que ninguém está ausente da presença de Deus. Mas quando o indivíduo vai, para a condenação eterna, o que nós estamos falando é que esse pecador, ele está separado eternamente dessa presença amorosa de Deus e enfrentará agora, de forma plena, a presença da sua justiça. Em outras palavras, no inferno, você vai ter que enfrentar Deus como juiz. E enfrentar Deus como juiz, ser julgado agora, sem que nada tenha escapado ao seu conhecimento, à sua onipresença, à sua onipotência, e também a sua onisciência, nós podemos entender que nada pode escapar, no juízo a essa condenação eterna. E lá, embora você esteja, onde Deus também está presente, você esteja ali, entre aspas, na presença de Deus, você estará enfrentando esse juízo divino. Então a resposta é sim e não. No inferno, Deus está presente? Sim, porque no sentido amplo, Deus está presente em todos os lugares. Não existe nenhum lugar onde Deus não esteja presente. O homem vai poder experimentar o amor de Deus lá no inferno? A resposta é não, porque ele estará sendo julgado nesse momento pelo justo juiz. E é por isso que o salmista, no Salmo 139, versos de 7 a 12, ele diz assim: para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti trevas são luz. Não há nenhum lugar onde o homem possa fugir, escapar da presença de Deus. A pergunta que eu quero fazer agora, então, para a nossa conclusão, é: será que eu preciso, então, sentir essa presença de Deus na minha vida? Essa é o grande questionamento. Eu preciso sentir essa presença de Deus? Deus está em todos os lugares, na sua plenitude. Eu preciso sentir a presença de Deus? Preciso sentir a presença de Deus lá no templo? Preciso sentir a presença de Deus lá na minha casa? No meu culto particular?
O que você acha? Preciso sentir a presença de Deus? Sim ou não? A resposta é não. Não preciso sentir a presença de Deus. Mas por quê? Porque a presença de Deus não é por sentimentos. A presença de Deus é pela fé. Ou seja, nós cremos que Deus é onipresente e ponto final. Nós devemos apenas crer, porque Hebreus 2:4 diz que o justo viverá pela fé, não por aquilo que ele sente, mas pela fé em Deus. Por isso, a certeza da presença de Deus vai nos trazer segurança. Você pode ter confiança, você pode ter tranquilidade de que você está na presença de Deus, que as coisas que estão acontecendo com você não são desconhecidas por Deus. E que você deve, onde estiver, buscar a presença do Senhor. Em Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23, o profeta, o autor, Mateus, ele cita o profeta Isaías, que disse: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se Deus é onipresente, Ele está conosco, nós estamos na sua presença. Não há necessidade de você pedir que Deus vá com você, porque Ele estará em qualquer lugar que você estiver. Entenda que a presença de Deus na Bíblia, ela ensina que a presença de Deus está relacionado com a sua providência. Ou seja, não é que Deus precisa estar aqui ou ali. Ele está em todos os lugares. E essa presença de Deus, ela nos basta. A presença de Deus não significa que Ele acompanhará, a pessoa por onde quer que ela vá, porque seria redundante. Qualquer lugar que você vai, Deus já está lá. Qualquer lugar que você esteja, Deus vai estar lá. Na sua viagem, Deus estará com você. Não há nada que você faça que não seja na presença de Deus. E essa presença, então, significa que Ele cuidará de você de uma forma especial, de uma forma providencial. Ele tem cuidado de nós. Entendemos que a presença de Deus é demonstrada através desse cuidado especial que Ele tem. Quando Ele mostra o seu carinho, o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade, a sua salvação, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Vivemos, enfim, na presença de Deus. Entender que nós vivemos na presença de Deus é algo extremamente gratificante para a vida de seus filhos. Eu quero deixar então, para concluir essa reflexão, o texto de Mateus capítulo 28, quando Jesus, antes de subir para os céus, ele deixa uma promessa, dizendo assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Desfrute dessa presença. Viva experimentando a cada dia a paz, o amor de Deus na sua vida, alegria no Espírito Santo. Desfrute da presença do Senhor a cada dia e seja um filho de Deus, obediente,
fiel e que a doutrina da onipresença traga conforto para o seu coração. Porque independente de qualquer lugar onde estejamos, independente de qualquer circunstância que nós possamos enfrentar, nós podemos ter a certeza da presença do nosso Deus na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Desfrute dessa presença com alegria e seja muito feliz na presença do Senhor. Amém.